Mais uma vez, muito boa noite para você. O grupo de trabalho da BR-319 se reuniu em Manaus pela segunda vez com diversas entidades públicas e instituições privadas. O principal objetivo era definir os critérios de reconstrução da rodovia. Mesmo com tantas participações, uma ausência chamou a atenção, a de representantes do IBAMA. A reunião foi realizada na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Manaus nesta segunda-feira e teve a pavimentação como o principal foco dos debates presididos pelo Ministério dos Transportes. Para os 405 quilômetros da rodovia com a pior infraestrutura, chamado Trecho do Meio, 2 planos básicos ambientais são realizados. Eles devem ser concluídos em junho e julho de 2024. Juntos, custam 12,2 milhões de reais. É imprescindível que a gente faça o plano básico ambiental e também o indígena. Então é muito importante que a gente tenha esse material pronto e aí é um mix de exigências do IBAMA com atendimentos dessas exigências, porque não é só a questão da pavimentação, mas sim o impacto na área lindeira, né? Representantes da sociedade civil e indústria local questionaram os entraves causados pela burocracia na emissão dos licenciamentos ambientais para executar a obra. O que está travando na questão ambiental? Na realidade, eu acho que a viabilidade da 319 facilita a fiscalização ambiental e não dificulta, né? Então, é importante ver o que está acontecendo, o que trava, onde é que está o problema do estudo ambiental que está travado. Uma licença prévia para pavimentar o trecho do meio foi emitida no ano passado. Com validade de 5 anos, o documento antecede a licença de instalação, que autoriza a chegada do asfalto. O IBAMA, responsável pelas autorizações, não participou da reunião. O IBAMA participou da primeira reunião, ele está sendo convidado para todas as reuniões e nós vamos fazer reuniões específicas com o IBAMA, com a FUNAI, com o INCRA. Aí são as reuniões técnicas, nessas que eles não podem faltar, porque nessas são as reuniões específicas que a gente vai desenvolver o que vai ser necessário para aprovar esse plano básico ambiental. O grupo de trabalho foi criado em novembro deste ano. A primeira reunião realizada no mês passado em Brasília, a segunda neste dia 11 de dezembro aqui em Manaus e a terceira prevista para janeiro do ano que vem em Porto Velho. O prazo para os trabalhos é de 90 dias. As competências do grupo foram definidas em 4 pontos: identificar a atual situação da BR-319, analisar estudos técnicos, reconsiderar projetos anteriores e garantir sustentabilidade e segurança. Os governos estaduais têm papel fundamental na construção do projeto. Agora, obviamente, que essa obra tem que ser custeada pelo governo federal. O governo do estado, e não é apenas o governo do Amazonas, mas nenhum governo estadual tem recursos para fazer uma rodovia que é federal. A BR-319 foi inaugurada em 1976 e abandonada em 1988. Com as péssimas condições da estrada atualmente, o governo federal tem um investimento massivo de recursos e obras não duráveis. O Ministério dos Transportes gastou 800 milhões de reais nos últimos 8 anos com a manutenção da BR. Para um dos engenheiros responsáveis pela construção da rodovia na década de 70, revitalizar é possível, mas falta vontade política. Existe entrave burocrático, existe a falta de vontade com a Amazônia Ocidental. Nós sem a BR, sem transportes, né? Todo desenvolvimento depende de transporte. Não existe prioridade dos transportes, nem o hidroviário, nem o ferroviário, nem o rodoviário. E simplesmente o órgão mais importante não foi. Mas olha, nós entramos em contato com o IBAMA sobre a ausência aí nessa reunião do grupo de trabalho da BR-319, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta oficial. Pois é, e o governo do Amazonas fez uma nova proposta de empréstimo que já tramita lá na Assembleia Legislativa. Lucas Mota, inclusive, avaliou, acompanhou a proposta, tem outras informações para a gente aqui no nosso telão. Lucas Mota ao vivo, direto de Manaus, com informações para a gente. Qual o valor desse empréstimo, Lucas Mota, e qual a destinação dele? Olá, Alex. Boa noite para você, para a Rose, para o Dante. Uma boa noite muito especial também para quem nos acompanha.
O valor solicitado pelo governo do estado do Amazonas através desse projeto é de 80 milhões de dólares. Convertendo aqui na nossa moeda, fica algo aí no entorno de 393 milhões de reais. E, segundo a justificativa do projeto, a mensagem enviada aos parlamentares da Assembleia Legislativa, esse valor vai ser investido na educação do estado. E aí, mais especificamente, a gente está falando do PADEAN 2, que é um programa de aceleração no desenvolvimento educacional aqui do Amazonas. Dentro desse programa, de acordo com o projeto, existem alguns critérios que devem ser os principais, os focos dentro desse objetivo. E, entre esses critérios, a gente faz destaque para 2 deles, que é o aumento na quantidade de vagas e também de matrículas dentro do sistema educacional do estado e a melhoria da qualidade de ensino em todo esse sistema. É importante também a gente esclarecer como deve funcionar, caso seja aprovado, esse empréstimo, já que é 80 milhões de dólares vindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O governo do Amazonas ele também tem a obrigação de dar uma contrapartida no valor de 20 milhões de dólares. Isso acontece por causa de uma determinação da Comissão de Financiamento Exterior, que é do governo federal. Ela faz uma espécie de autorização prévia para os estados. No caso do Amazonas, foi liberado um valor total de 100 milhões de dólares para ser usado, desde que 80 milhões venham do investimento, do financiamento e outros 20 milhões de contrapartida. Interessante a gente analisar também que, ao todo, o governo do Amazonas, nessa atual gestão, ele já ultrapassou 2 bilhões de reais em empréstimo. 3 já foram aceitos até agora, nos valores de 200 milhões de reais, 980 milhões de reais e o mais recentemente aprovado em 1,5 bilhão de reais. Caso esse seja aprovado, será o 4º empréstimo nesta gestão. E isso vai depender muito do que deve acontecer durante esta semana lá na Assembleia Legislativa do Estado, porque é a última semana, são os últimos dias de trabalho dos parlamentares e a gente vai acompanhar, ficar ligado durante essa semana para saber como deve tramitar, se esse projeto, esse pedido vai ser votado e aceito ou rejeitado pelos parlamentares da Casa. Eu volto com vocês aí no estúdio. Alguma dúvida da aprovação aqui no estúdio? Acho que não, né? Para quem já aprovou aí quase 3 bilhões, né? 2 bilhões e meio, quer mais um pouquinho, né? O que é que não é mais um pouquinho de grana, né? Ainda bem que você não falou o que você pensou, viu? Lucas, obrigado aí pelas informações sobre mais esse pedido de empréstimo ali, que certamente não vai encontrar, como a gente estava falando, nenhuma resistência na Assembleia. Muito difícil. Passa tudo com uma facilidade, sem qualquer questionamento, sem qualquer discussão, mas a gente só vai ter que ver se de fato vai ser empregado no que eles estão prometendo. Né? Não Pois é só para inclusive, usar para pedir. Dante, você foi muito pontual nas últimas considerações do sim e não, mostrando que não há nenhuma explicação sobre o que vai ser gasto, né? Apenas uma forma genérica de dizer qual a destinação dos valores. Então, o que se questiona muito é de que maneira, que projetos são esses, quais são os projetos de lei que estão por trás da aplicação desses recursos e de que maneira que o dinheiro será manejado dentro do orçamento, né? E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.